Kim, Alan e os perfis ZV são a tropa de choque para tentar desmoralizar quem foi realmente de direita e não for absolutamente submisso à direita trans dos frouxos. Quem apoia a lei feminista e totalitária não é direita, não é cristão e não pode ser considerado homem. Quem apoia a gente com o Damares e Trambique ao Senado, e Pepa, Frota, Mário Frias e Zamba, e agora a trans, como deputados, pode ser considerado conservador? Eu não estou afirmando, estou perguntando, me diga. Quem apoia a trans falsa acusadora? Quem apoia a falsa acusadora ao Senado? Quem apoia o governador que abriu as pernas do BNB para o Master, para senador? Esse cara pode ser considerado de direita ou conservador? Pois é. A nossa eleição, a eleição de 2026, entre Mamon e Baal. Existem já uns 20 pré-candidatos. Eu estou esperando para ver qual pré-candidato que vai de verdade se comprometer com o Bitcoin, se comprometer com Jesus e, o mais importante, se comprometer contra o comunismo e se referindo corretamente nos termos da guerra cultural. Eu ainda não vi. Espero que apareça. Se não aparecer, meu irmão, nosso voto é o desinvestimento. Quem apoia, cadê? O erro de Paulo é achar que os frouxos são direita. A cadela do PT afirmou que é centrão. Eles são, no máximo, direita trans. Um post interessante, olha na tela, é o do Ruschel, que inclusive demonstra que a maior parte dos posts do Bananinha não são contra o PT, e sim mamando Kim. Eu pedi pro Grok fazer a mesma coisa com o meu perfil. Olha o que apareceu. A maioria é de crítica às políticas públicas satânicas e às leis ginofascistas. Vou agora ler 2 posts muito relevantes do senso comum, do Flávio Morgenstein. Primeiro, para você que adora repetir a frase "não existe direita, só tem um Bolsonaro", achando que isso significa "não vote ninguém, só em Bolsonaro", sem perceber que o Olavo estava reclamando do fato de nem Bolsonaro ser direita, aprenda com o velho. E o Ruschel diz, num dos seus últimos vídeos do Olavo, Aviso Tardio, na véspera do Natal de 2021, ele diz, exatamente um mês antes de nos deixar, o alerta no erro de focar nas eleições. O que Ruschel, o que Flávio Morgenstein, o que Olavo, o que Renato Moicano, o que Renato 38 está dizendo a você é: o único homem que pode te salvar é você. A única salvação é Jesus. Se você idolatrar MBL, o partido da sucção, se você idolatrar o Partido Liberal, que é tão liberal que tá cheio de trans, se você idolatrar frouxo, se você esperar que esses caras vão resolver a sua vida, você vai ser destruído, como estava no livro de Samuel. Senso em Comum, by Flávio Morgenstein. Caro Felipe, te considero um irmão. Você disse num podcast em Portugal que eu acuso com mentiras e que falei que ia fazer um dossiê, o que eu nunca disse. Mas podemos aproveitar o ensejo para descobrir algo. Você sabe me dizer algo que seu chefe nunca responde? Por que a empresa dele, Rio Part, pegou 2,5 milhões em fundos de pensão, dinheiro de aposentados e deu para a empresa Credipag do lobista da MDB, Milton Lira? Ele também é conhecido como Miltinho, ligado a Renan Calheiros, Romero Jucá, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e uns outros dessa estirpe. Ah, Arthur Pinheiro Machado e esse Milton Lira eram sócios, mas já perguntei ao Arthur Machado e a Kim Paim e eles só xingam, inventam uns apelidos de retardado e nunca respondem. Óbvio que num plano penal alguém poderia cogitar a hipótese que isso parecesse propina, mas certamente existe alguma outra explicação, que eles nunca me deram. Como vocês juram que ele foi o único inocente preso na Lava Jato, quero também uma explicação para passar a defendê-lo. Segue um link da CVM provando a mesma operação, no plano administrativo. Talvez esse tipo de movimento financeiro explique porque eu tenho uma certa aversão ao projeto de poder e de dinheiro pessoal do Arthur e seu bonequinho Kim. Também explica porque, quando o Kim veio me cobrar em defesa em privado, eu o mandei para o cacete e ele começou a me difamar em público. Como presumi que ele faria? Afinal, ele não faz absolutamente nada da vida. Talvez, também, se eu souber por quê, de todas as empresas de consultoria do país, o Arthur Machado, dono do Quinto Elemento, pegou bem a Credipag do seu próprio sócio Milton Lira e meteu 2,5 milhões em dinheiro de aposentados lá, eu passe a achar que o maior inimigo do país é o Deltan também. E também passe a achar que o problema do país é o Novo e os liberais, e não o PT. Ou, talvez, só acabe descobrindo que alguém que bajulava a Maria do Rosário e Manuela Dávila, de repente, segue defendendo estatais cheias de fundos de pensão dando sopa, como desculpa de nacional desenvolvimentismo, a política de Getúlio e Dilma. Grande abraço. Pois é, os bolsonaristas, como Flávio, estão na lista lá dos traidores de Bolsonaro. Gente como Flávio, gente como Silvio Grimaldo, são a verdadeira direita. Qual partido os representa? Nenhum. É por isso que é uma ditadura totalitária. Se houvesse uma oportunidade real de pessoas de verdade serem candidatas e eleitas, não seria uma ditadura. Uma prova de que você vive em uma ditadura no Brasil, que não existe legalidade, é a impossibilidade de candidatura de alguém de oposição real. Se não existe nenhum candidato que faça nenhuma oposição real, vai ter alguém eleito que faça oposição real?
Se não existe nem sequer candidatura, é uma ditadura e uma ditadura da forma totalitária, onde não existe oposição. Inadimplência no crédito rural entre pessoa física bate recorde de 7,5%. Era 2,9% há um ano. Pois é. Se a operação especial no Golfo continuar, pode dobrar fácil esse ano. Endividamento das famílias no Brasil é de 49,7% da renda bruta e 80% dos lares estão endividados. A dívida do governo bate recorde após recorde, com déficits sistemáticos exponenciais. É do interesse dos eleitores e do governo preservar o valor do real ou acabar com ele. Você vai deixar sua poupança em real? Você vai deixar sua poupança, literal e metaforicamente, no colo dos políticos? Como mais impunidade e mais leis feministas e demagogia vai ter aumento da produtividade e riqueza ou mais totalitarismo e miséria? Com mais famílias destruídas, com mais inocentes na cadeia, com leis que são propostas e votadas por Flávio e por todos do Senado, foram todos, não posso nem falar de Flávio, foram todos, meu irmão, foi unânime. Com mais leis feministas, com mais inocentes na cadeia, com mais famílias destruídas, vai ter mais ou menos riqueza nesse país. Quem é poupador? Onde o comportamento dominante é ser caloteiro, merece o quê? Se você deixar seu dinheiro em CDB do Master, em CDI, em ações do Brasil, você merece o quê? Como não financiar essa merda? Lhe respondo como não financiar essa merda. Renato38.com.br. Pode começar com um custo de menos de R$400. Quem leu Bitcoin Red Pill, grátis, no link da bio, já sabia que isso ia acontecer há 7 anos atrás. Em 10 anos, as apostas de morte devem bater trilhões e não bilhões. O livro grátis também está disponível no renato38.com.br, não é isso, Erlen? Flávio Bolsonaro afirma que só vai aceitar vice-mulher. O que vai acontecer? Zema vai se declarar trans? Ele vai chamar a Soraya feminista ou ele finalmente vai aceitar e assumir a Sofia publicamente? Paraguai é um país que guarda muitas surpresas. Nine quer desafiar o Trump. O Paraguai protesta contra atos ilegais da ditadura mais assassina da história. Pois é, mais uma vez o Paraguai botou pocando. Nesse aspecto, o Paraguai é muito moralmente superior ao Brasil. Reconhece Taiwan como uma verdadeira China. Aqui, mais um. Os dados oficiais de Cuba são tão desmoralizados quanto os da China. Segundo dados oficiais, Cuba tem um IDH acima daqui do Paraguai. Segundo esses mesmos dados, o crime de Cuba subiu 1.200%, é isso mesmo, mais de 12 vezes, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025. Por que o crime mais do que decumplicou em Cuba? Porque sem energia elétrica e sem comida, meu irmão, qualquer homem vira bicho. Sem energia elétrica, sem combustível e sem medicamentos a preço algum, o negócio pode facilmente virar um estado falido, como o Haiti depois do terremoto. Só que bem mais perto para a fuga em massa para a Flórida. Quem confiou em eleição e protesto se deu bem? Ou quem sobreviveu foi quem desinvestiu e vazou? Se houver um colapso do governo, um colapso societal em Cuba, e houver fuga em massa para a Flórida, Trump vai pagar ou não vai eleitoralmente? Pois é. Trump resolva logo a situação em Cuba e resolva logo a situação no Irã. A popularidade de Trump está quase igual à de Lula. Aprovação de 30 e desaprovação de 60. Se isso se mantiver, os petistas, os democratas dos Estados Unidos vão tomar o legislativo nas eleições desse ano. E o negócio vai ficar medonho para todo mundo.